TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Olá, estamos começando o plenário da cidade. Hoje nosso entrevistado é o vereador Jorge Pinheiro, do PSDB. Entre os assuntos, a gente começa hoje falando sobre saúde. É uma pauta sempre presente também, né? A gente pensa no Jorge Pinheiro, a gente pensa logo em espiritualidade, evangelização, família, tem tudo a ver, mas a saúde também faz parte disso, né? Olá, Clarice, olá a todos aqueles que acompanham o plenário da cidade. Sempre uma alegria estar aqui com você para falarmos um pouco daquilo que acontece na nossa cidade e também de todos os projetos, leis, discussões que há na Câmara que são de grande importância e relevância para a nossa cidade. Aí, de fato, a gente não pode, na defesa da vida, esquecer daquilo que é imprescindível, que é a saúde. A gente sempre quer investir na saúde integral do homem, que a envolve corpo, alma e espírito, né? A gente vai tratar da questão da saúde mental e também da espiritualidade juntamente com o corpo. E por isso a gente nunca pode deixar de lado a questão da saúde, principalmente dos mais vulneráveis, daqueles que às vezes são invisíveis à sociedade e que precisam do nosso apoio. E aí a gente, no Maio Roxo, por exemplo, no mês de maio, tem a campanha Maio Roxo, que também tem o envolvimento do seu trabalho, né? Exatamente. Eu, há alguns anos, né, acho que 2 anos, eu fui procurado pela Vânia, que é presidente da Associação de Pessoas com Doenças Inflamatórias Intestinais, e ela veio relatar a dor, o preconceito, a falta de entendimento e certamente de tratamento adequado para estas pessoas, principalmente aquelas as crianças, né, os adolescentes que precisam muitas vezes e várias vezes ao banheiro e às vezes são mal compreendidos, exatamente por conta dessas doenças. Ela relatou vários problemas. Para isso, ela pediu que nós pudéssemos criar um mês de conscientização, para que a sociedade fortalezense pudesse conhecer um pouco mais sobre a realidade das pessoas que padecem de doenças inflamatórias intestinais, e daí surgiu o Maio Roxo, proposta de nosso mandato, mas a partir do pedido e da propositura desta nossa amiga Vânia, que é presidente da associação. Daí surgiu o Maio Roxo e, de fato, a gente realizou já algumas ações nesse sentido, para que no mês de maio houvesse essa conscientização, o chamado da sociedade para estar atento àquilo que é proposto por este mês de conscientização, principalmente naquilo que diz respeito a conhecer mais sobre essas realidades. Até porque muitas pessoas podem ter uma doença inflamatória intestinal e nem estar sabendo, e estar tomando remédios, não ter procurado o diagnóstico correto e tudo mais. Então, o objetivo é chamar a atenção da sociedade para proteger, para mostrar, conscientizar e evitar preconceito e, ao mesmo tempo, também permitir que outras pessoas, tomando conhecimento dos sintomas, dos problemas, possam procurar ajuda médica. E respeitar, né, essas pessoas. Exato. Certeza. Que é por isso que a gente diz assim, a gente só sabe quem passa. Né? Quando ela foi relatando situações dos filhos dela, né, e de outras pessoas mais que passavam por esse drama, você de fato lamenta e você mesmo percebe como é preciso que a sociedade como um todo tome conhecimento, professores, amigos, para respeitar e entender que aquela pessoa tem uma realidade própria que precisa ser acolhida, respeitada e não sofrer nenhum tipo de preconceito. Inclusive, isso afeta as pessoas que trabalham. Sim. Né? As pessoas que trabalham, tem pessoas que têm problemas que precisam constantemente ir ao banheiro. E aí, com isso, faz com que, de certa forma, a produtividade dela seja diferente,
não vou dizer nem a produtividade, porque a produtividade a pessoa pode... Mas os horários... Os horários e tudo mais, e muitas vezes é mal interpretada, achando que quer ir no banheiro para ver celular, para ver isso, para ver aquilo. E aí, nesse sentido, é que a gente precisa conhecer e respeitar. Né? O fruto de todo preconceito, na verdade, é o desconhecimento. É a falta de conhecimento, com certeza. Vereador, também procuraram pelo senhor, né, pelo seu mandato, pessoas com fibromialgia, né, que também é um outro sofrimento que às vezes passa despercebido por nós. Exato. Quando a gente começa a fazer a defesa das pessoas mais vulneráveis, quando a gente começa a apresentar os projetos, naturalmente vão aos vereadores muitas pessoas que querem mostrar a sua dor. E aí, nesse sentido que eu falo dor, é no sentido de sua demanda. E aí, há uns 2, 3 anos, procuraram o nosso mandato exatamente para pedir que nós pudéssemos propor aqui projetos que pudessem auxiliar o fibromiálgico. Na fibromialgia é uma doença crônica, que até então tem tratamento, mas não tem cura. Que a pessoa precisa aprender a conviver e que afeta o sistema muscular esquelético e que traz várias consequências. O relato geral é de dor intensa em várias partes do corpo, dor de cabeça muito grande, fadiga, e aí insônia e todas as consequências que isso traz. Depressão, afeta a saúde mental. Eles relatam aqui, quando a gente vai conversar com uma pessoa com fibromialgia, eles relatam de problemas que os levam a uma tristeza muito intensa. Rigidez matinal, falta de coragem, de força, de ânimo para se levantar de manhã. Eu sei que muitas vezes a gente está cansado e a gente pensa que tem essa mesma falta de ânimo, né? Não, deles é Mas intenso. Não é aquela, outro nível. Não é aquela coragem para matar o limão, matar o leão. O leão. Né? Para cortar o limão e matar o leão. E aí, nesse sentido, é que eles relatam todas essas dores e aí pediram e a gente propôs, então, a política pública municipal para a defesa dos direitos de pessoas com fibromialgia. Né? Nesse sentido, a gente propôs que eles pudessem ter, dentro dessas políticas, eles pudessem ter atendimento prioritário, né? Isso tanto em relação aos estabelecimentos públicos municipais, como em relação aos privados, né? Que eles pudessem ter, estacionar, utilizar as vagas de pessoas com deficiência e outras coisas mais. Essas duas foram as que sobressaíram. E eles precisam principalmente de que as pessoas também tenham consciência, porque muitas vezes eles são taxados de preguiçosos, de moles, frouxos, como se aquilo fosse uma condição de que se ele tivesse mais força de vontade, eles conseguiriam reagir a essas dores. Como se fosse possível controlar simplesmente pelo seu bel prazer e sua vontade. Como se eles estivessem sentindo uma dorzinha e potencializassem essa dor. Não é isso. E aí, por isso, a gente precisa ter essa conscientização. Dessa forma, a gente propôs a política que está tramitando, e já passou pelas comissões de Constituição e Justiça, foi aprovado, de Saúde foi aprovado e de Direitos Humanos aprovado. Agora está aguardando ser pautado para o plenário da Câmara. Já conversei com o Procurador-Geral do município, doutor Fernando, já apresentei, a gente teve um debate sobre algumas palavras, algumas realidades, para evitar que sofra um veto. Então, aqui é o Legislativo conversando com o Executivo, exatamente para que essa lei ela possa ser, de fato, aprovada e aprovada sem vetos. E aí a gente vai fazer umas alterações. 2 anos depois, a gente propôs que isso aí a pedido, né? Nós tivemos reuniões. Naquele momento, eram pessoas específicas nos solicitando. Há uns 2 anos, há pouco tempo, a gente foi procurado pelas associações, né? A associação aqui de Fortaleza, né, que trata dessas questões, e a do Ceará. Né? E aí elas pediram que a gente pudesse propor que os fibromiálgicos, que as pessoas com fibromialgia fossem equiparadas
a pessoas com deficiência. Né? E aí, de fato, a gente propôs uma alteração no Estatuto Municipal da Pessoa com Deficiência para que houvesse essa inclusão e essa equiparação. O projeto já foi aprovado também pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, Saúde e também Direitos Humanos está aguardando somente ser pautado aí no plenário, né, para ser votado. E também já discutimos com o Executivo, na pessoa do Dr. Fernando, sobre essa aprovação dessa lei e, consequentemente, a sanção prefeitural, porque o prefeito, para que ele possa sancionar uma lei, sempre passa pela PGM, que é quem vai dar o suporte jurídico para dizer se aquela lei está de acordo com o ordenamento e tudo mais. E aí, nesse sentido, a gente também vai ter, a gente pretende ter audiência pública para tratar não somente dessa legislação, mas de algumas questões correlatas, como, por exemplo, eles têm muitos problemas de perícia junto ao INSS, entendeu? Falta um especialista que tenha uma compreensão mais aprofundada dessa questão da fibromialgia. É claro que você tem ali o reumatologista, mas ele precisa ter no ver das pessoas com fibromialgia, elas não se sentem bem vistas por eles, e aí por isso a gente também vai discutir isso e outras coisas mais que a gente precisa ter para poder fazer com que essas pessoas com fibromialgia, cuja dor é invisível, mas que elas sejam vistas pelo poder público e possam ser amparadas pelo poder público. Elas sentem, então, que os seus sintomas e os seus sofrimentos são minimizados, né? Pela população e até, então, por esses profissionais médicos. Exatamente, né? Não, em vários sentidos. Pela população em geral, como a gente diz, pessoas que muitas vezes, inclusive familiares, acham que... É tolice, é bobagem, é chilique. É frescura, é porque a pessoa é fraca, é porque a pessoa tem problema na fé, não está acreditando em Deus. Não é nada disso, é uma doença que de fato ela é incapacitante e por isso precisa ser tratada como aquilo que ela é, uma doença incapacitante. E as pessoas que têm fibromialgia precisam ser tratadas dessa maneira também, com essa deficiência e respeitadas. É isso que a gente quer. Então, com todo esse nosso trabalho, nosso objetivo principalmente é chamar a atenção da sociedade, chamar a atenção do poder público para que nós possamos ter políticas públicas adequadas à realidade delas, e isso envolve a federação, né, a União, o governo do estado e o governo municipal, a prefeitura de Fortaleza. E, consequentemente, aquilo que em cada uma destas esferas se espera de apoio e de, vamos dizer assim, garantia dos direitos, porque a gente não está querendo, eles não estão pedindo privilégios. Sim. O que eles estão pedindo é exatamente que se aplique o princípio da isonomia. Né? E quando a gente fala do princípio da isonomia, a gente sempre se remete a Aristóteles quando se fala que a isonomia seria tratar os iguais como iguais e os desiguais desigualmente. E aí, quando a gente fala em tratar desigualmente os desiguais, é porque eles merecem ter um tratamento diferenciado exatamente... De acordo com a necessidade, a demanda de cada pessoa. Exatamente, porque eles não podem ser tratados como uma pessoa que não tem fibromialgia. Sim. Uma pessoa que não sofre aquelas dores. E aí a gente precisa, primeiro, entender e daí chamar a atenção da sociedade. Foi semelhante situação se passou em relação às pessoas com fissura lábio, exatamente, fissura lábio palatino, outra deformidade crânio-facial, que durante muitos anos o nosso mandato tem assistido, principalmente junto à Associação Beija-Flor, a gente tem trabalhado principalmente na defesa dos direitos delas, né? Elas têm sido invisíveis e muitas vezes as pessoas pensam assim, acabou, não tem mais, a gente não vê mais na rua. Não vê mais na rua porque elas não saem, porque elas têm vergonha. O momento em que elas se sentiram mais iguais, sabe qual foi? A pandemia. Porque estava todo mundo em casa. Com máscara. Também, né? Todo mundo estava em casa, evidentemente, mas quando saía, todo mundo estava com máscara, então ninguém olhava esquisito para uma pessoa que estava de máscara. Então foi um momento que elas se sentiram iguais.
e começaram a ir para as ruas, porque se sentiram, nesse sentido, como a gente disse, igual, sem desrespeito, sem pessoas olharem para ela e tudo sem mais. Então essas pessoas, elas precisam ser vistas. É como a gente fala, essas dores que são invisíveis, neste caso, como é visível a fissura, elas precisam ser cuidadas. E a própria linha de cuidado do município não era estabelecida. Foi daí que em uma audiência pública que nós realizamos, aliás 2, a gente conseguiu que algumas realidades fossem concretizadas, principalmente essa questão da linha de cuidado. Mas, para você entender, Clarissa, o tratamento de uma pessoa com fissura lábio-palatina é longuíssimo, né? Porque leva cerca de 18 anos. Você pensa que basta fazer uma cirurgia e acabou, não são é? Pelo menos 3 cirurgias. Por quê? Porque a gente sabe que o crânio, a face, ela continua crescendo até os 18 anos. Então, é necessário... ir moldando, né? Isso. Fazendo a cirurgia de acordo com cada mudança do crescimento do rosto. E não somente a cirurgia, mas o tratamento. Psicólogo, psiquiatra, fono, terapeuta ocupacional, assistente social. Sim. Porque normalmente essas pessoas também precisam ter acesso a alguns recursos do poder público, né? Porque as mais carentes não tem como, as famílias não têm como dar esse tratamento. Então, nesse sentido que o nosso mandato sempre buscou dar visibilidade a estas pautas, de pessoas que passam por estas situações que acabam se tornando invisíveis, e por isso a gente chama de vulnerável, porque não tem a devida atenção, não tem quem lute por elas mesmas não conseguem sozinhas lutar pelos seus direitos, e por isso o poder público precisa ter atenção. E aí, nesse mesmo sentido, neste mesmo diapasão, é que a gente está trabalhando para as pessoas com fibromialgia, as pessoas com doenças inflamatórias intestinais e outras realidades relacionadas à vulnerabilidade a partir de algum tipo de deficiência, né? Já que a gente está falando de vulnerabilidade, eu acho que tem a ver também com a questão do embarque e desembarque de mulheres idosas, pessoas com deficiência, a prioridade para essas pessoas, né? A gente fala não somente da prioridade, mas também delas poderem parar fora daquelas paradas de ônibus. Muitas vezes a pessoa pode dizer, mas são só 50 metros. Eu tive um problema agora há pouco no joelho, que 50 metros parecia uma maratona. Uma maratona, né? Parecia os 40 quilômetros, né? Quando você tem uma situação de mobilidade reduzida, principalmente que envolve dor ou alguma deficiência, 50 metros fazem a diferença. Então, um dos nossos projetos também, e aí também a gente fala sobre a questão da própria vulnerabilidade da mulher, que é alvo de ataques. Então, em vez de parar naquela parada, o nosso projeto de lei também trata dessas questões que já existem, só que a gente fala sobre o horário, inclusive, não só à noite, mas inclusive durante o dia, né, para que possa parar fora das paradas para mulheres, idosos, pessoas com deficiência, para que elas tenham uma proximidade maior do local para onde elas estão indo, seja casa, seja trabalho, seja um órgão público, seja a visitar algum amigo. Então é nesse sentido também que a gente tem sempre apresentado. É sempre aquele olhar, Clarissa, como é que a gente pode ajudar aquelas pessoas mais vulneráveis? Contribuir, facilitar, né? Isso. E não se trata simplesmente de um achismo. A gente conversa com as pessoas e muitas delas trazem para nós ponderações, pedidos e ideias. E aí a gente... E que fazem sentido, E que fazem sentido, mas que não se trata de eu achar que é melhor isso. A gente precisa conversar com a população. O vereador é exatamente aquele parlamentar que está mais próximo, onde a dor do cidadão é conversada diretamente. O vereador, o deputado estadual, o deputado federal e tal, mas não está tão perto quanto um vereador. Sim. E aí é nesse sentido que a gente precisa colher
essas demandas, essas dores, ver esses o que é prioridade, né? Ver o que é factível, porque tem coisas que não são que não dá para não dá para fazer, não são viáveis, mas conversando com o poder público, em vez de você dar simplesmente boas ideias, você dá boas ideias vindas daquele público mesmo que sofre, né? Exato. E aí é nesse sentido que a gente está sempre procurando apresentar diversos tipos de projeto nas mais diversas áreas, mas que possam favorecer aqueles que estão precisando. Vereador, para a gente encerrar nossa conversa, tem mais uma pergunta. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o cadastro municipal de pessoas fluentes em Libras. Como é esta ideia? Na verdade, a gente tem cadastro municipal solicitando e projetos para que aconteça nas mais diversas áreas. Por quê? Vou começar pelo cadastro das pessoas fluentes em Libras, né? A gente sabe que hoje é uma realidade, a comunidade surda de Fortaleza, ela precisa também de mais apoio, precisa ser mais vista, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente se aplica a todas essas comunidades que passam por alguma situação. Por exemplo, quando uma pessoa surda vai a uma unidade de saúde, como é que ela se comunica, Clarice? Entendeu? Existe um programa, e é uma das nossas propostas também, é que isso se expanda de um tablet, para que quando esta pessoa chegar numa unidade de saúde, num equipamento de educação, num equipamento público, possa haver um canal com o qual ela possa conversar para que esta pessoa possa, aquele profissional, aquele servidor que vai atendê-la, explicar qual é a dor dela, qual é a demanda dela. E aí é uma das propostas. E também nós precisamos ter um grande número de pessoas fluentes, né, em Libras, porque isso aí vai se tornar comum. A gente vai poder, inclusive, se alguém quiser contratar, se a Câmara estiver precisando, se um poder público, se um privado, particular precisar, onde é que ela procura? Muitas vezes procura, alguns poucos ficam lotados de trabalho e não conseguem atender essa demanda. E aí com isso o cadastro municipal poderia ser algo que fosse acessado por diversas pessoas e ao mesmo tempo a valorização do profissional de Libras. A gente já colocou que na rede de educação também houvesse a contratação de professores fluentes em Libras. Sim. Isso é importantíssimo. Para concluir ainda nessa mesma linha de raciocínio, a gente quer que haja um cadastro municipal das pessoas com deficiência, especificamente do autismo. Esse aqui seria geral e poderia acontecer e englobar esses outros. Mas a gente acha que precisa ter de um cadastro municipal de pessoas com autismo, com os devidos indicadores e acompanhamentos, o cadastro de pessoas com fissura labiopalatina, de pessoas com fibromialgia. Uhum. Jorge, mas por quê? A gente não sabe, tem muitas coisas e muitas políticas públicas que são feitas com base no achismo. Não são baseadas em evidências. Nós precisamos de dados. Quantos autismos nós temos quantos autistas nós temos em Fortaleza? Quantas pessoas com fissura labiopalatina nós temos em Fortaleza? Esse número está aumentando, está diminuindo? Fica mais fácil pensar nas políticas você tendo os dados corretos, né? Quantas destas pessoas têm condições de fazer o seu tratamento e quantas precisam estar incluídas em programas sociais? Uhum. Nós não temos esses dados. É por isso que a gente cadastro ou um censo de pessoas com deficiência e para cada uma dessas realidades é de extrema importância para que nós possamos, a partir daí, elaborar políticas públicas que sejam baseadas em evidências, em dados. Onde é que está mais concentrado? É na periferia? É no centro? As classes sociais mais atingidas?
entendeu? Inclusive para que depois nós possamos aprofundar os estudos, inclusive que expliquem a origem. A fibromialgia hoje você não sabe se tem pessoas que relatam que depois de um forte estresse começaram a desenvolver. Se tem também relatos de familiares, quando alguém na família tem, outros acabam tendo. Genético ou não. Isso pode indicar que é uma questão genética também. Mas é multifatorial. Tanto a questão de pessoas com fissura lábio-palatina, como pessoas com fibromialgia, o próprio autismo, o transtorno do espectro autista. Nós precisamos de mais dados. É claro que em relação, por exemplo, a pessoas com TEA, hoje a política pública já avançou bastante. Ainda precisa avançar mais, mas já avançou bastante. Queremos também que avance em relação às pessoas com fibromialgia, às pessoas com fissura lábio-palatina, outras, as pessoas com doenças inflamatórias intestinais, e a gente ir crescendo em políticas públicas adequadas às pessoas e àquilo que elas precisam. Perfeito. Obrigada, vereador, pela sua presença aqui hoje, mais um plenário da cidade. Muito obrigado e que Deus sempre possa nos abençoar, que Ele cuide de nós e nós vamos estar aqui com a graça de Deus para sempre dedicar a esta missão, para cuidar das pessoas e do povo de Fortaleza. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe Fortaleza. Esse foi o plenário da cidade que entrevistou o vereador Jorge Pinheiro. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.